Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, leremos do versículo 5 até o versículo 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra que fala sobre o sentido maior do nosso ajuntamento. A Tua casa será chamada sempre casa de oração para todos os povos. E parece-nos que as pessoas envolvidas em tantas atividades se esqueceram da principal função da tua casa: oferecer condições para as pessoas de, na oração, terem grandes audiências contigo. Senhor, que esta palavra possa restaurar esse tempo de oração dentro da tua casa, possa recolocar no serviço de culto das tuas igrejas o tempo devido, as condições devidas para o exercício, exatamente como o Senhor nos ensinou através desse texto. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos, na liberdade do Teu Espírito Santo, possam entender, e mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós, como igreja, hoje nós estamos com cerca de mil locais, 1000 templos no Brasil. Nós estamos em 16 países e, logicamente, tudo isso tem um começo. Nós não podemos desprezar, mas de maneira alguma, o dia da nossa origem. E a nossa origem se dá exatamente, ela acontece exatamente numa oração de um homem que estava desejando algo prometido na palavra de Deus.
Então, nós aprendemos sempre que com a oração nós alcançamos a promessa. E nós somos chamados de igreja da promessa. A promessa é do batismo no Espírito Santo. Naquele momento, ele estava sendo, o nosso pioneiro estava sendo objetivo, né, diretamente na questão do batismo no Espírito Santo. Mas nós vamos ver que existe uma maneira de mantermos comunhão, de termos audiências constantes com o Pai Celestial. Ele nos concede a audiência. E Jesus nos ensinou. E o Espírito Santo também nos ajuda. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós já falamos sobre isso na questão do batismo no Espírito Santo há algum tempo atrás. Agora, eu queria trazer para você uma reflexão de como Jesus ensinou. Nós vamos entrando numa visão de que é assim, céu é assim, é bonito, né? Jeremias 33:3, porém não é assim, Deus não é esse delivery, é assim, que você dá um estalo assim. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É bonito isso, é até bom lembrar disso. Porém, as pessoas começam a projetar em Deus as coisas que acontecem no planeta Terra, né? Você liga para a pizzaria, ele num instantezinho, no máximo 40 minutos, 42 minutos estaremos entregando. Nós começamos a ver coisas desse tipo na relação do ser humano com Deus. E, de repente, entram coisas terríveis, tipo confissão positiva. Está escrito, tem que acontecer. Eu não mandei Deus escrever aqui. Coisas desse tipo eles fazem. A teologia da prosperidade, achando que a pessoa entra numa igreja para sair rico. Não, a igreja, você entra numa igreja, você entra doente e sai sarado, aí sim. Mas entrar na igreja para sair rico, Deus é o dono da prata e do ouro. Ele faz como Ele quer e quando quer, segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. Agora, como é que vamos acionar essa boa vontade de Deus? Jesus nos ensina, Ele é o maior interessado nisso. Então, nosso tema hoje é exatamente a maneira pela qual nós podemos alcançar o trono do Pai, alcançar o Pai Celestial. Então, olha, Jesus está dizendo mais ou menos assim, ou implicitamente assim. Eu sou o irmão mais velho de vocês. Eu consigo falar com meu pai. Agora, eu vou ensinar vocês como conversar com o Pai. Então, olha, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Ele não está dizendo que não é para orar em pé. Ele está dizendo que a atitude das pessoas arrogantes, as pessoas que fazem uma inversão, né? Deus passa a ser servo e o servo passa a ser senhor. Já está no jeito ali para receber, né? Nos cantos, nas praças. E Jesus diz o seguinte, eles são os caras que já adiantam o galardão futuro. Já receberam o seu galardão. Agora, ele diz o seguinte, que é um resgate nessa pandemia. O Senhor permitiu essa pandemia, essa quarentena para nós resgatarmos o quartinho de oração. Nós falamos inicialmente, no primeiro dia de culto virtual, nós dissemos que a mulher, ela perdeu dentro de casa 1 dracma.
E para ela encontrar, ela teve que acender a luz e começou a limpar a casa. E em limpando a sua casa, ela encontrou a dracma. E nós dissemos que nessa busca, nós não iríamos encontrar somente uma dracma. Nesses dias de quarentena, ficando dentro de casa, de manhã, de tarde, de noite, ficando em casa, nós acharíamos mais do que uma dracma. E acho que a principal dracma que nós encontramos agora, que estava perdido dentro de casa, é o quartinho de oração, sobre o qual Jesus disse o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E aí diz mais: olha, seja criativo na sua oração, exatamente como falamos na terça-feira passada. Ser criativo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, ele falou o quê? Isso é o quê? O que é oração? Agora ele vai passar a falar sobre o como. O que já foi exposto nessa introdução dele. Agora vem o como. E o como, ele inicia assim: portanto, vós orareis assim. Então, eu vejo aqui um imperativo, né? Nós entramos nos tempos diferentes, a gente sabia classificar bem uma sentença, quando ela era imperativa, né? Hoje, os imperativos estão todos minimizados, né? De pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho. Os imperativos estão minimizados. Por quê? Porque nós entramos numa cultura de inversão de valores. Mas nós vamos voltar à verdade. E aí nós vemos o imperativo: portanto, vós orareis assim. Então, e aí ele vai exatamente num ponto muito forte. A quem nós devemos orar? Nós vemos pessoas orando muito e não sabem a quem se dirigir na oração. Olha, você vai entender que o diácono Newton, ele torce o nariz muitas vezes quando eu aplico assim uma definição do dogma maior dos crentes, que é na divindade. Nós cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e em glória. Essa é a condição essencial. Agora, na condição funcional, você vê na bênção apostólica como é que funciona. A bênção apostólica começa com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, você só tem acesso ao amor do Pai pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, algum ministro aí para colocar tudo certo em termos na cabeça dele de tamanho, né, que o Pai é maior, Jesus um pouquinho menor e o Espírito Santo menor ainda. Não é nada disso, né? Nós cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. A quem nós oramos? E aí o Senhor ensina: você vai orar ao Pai. Então, nós oramos ao Pai em nome de Jesus e na intercessão do Espírito Santo.
porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Por que em nome de Jesus? Porque nós só conseguimos ser filhos, nós éramos zambujeiros bravos, agora fomos encaixados, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E agora somos filhos do Pai. Através de quem? Através de Jesus. Então, em nome do nosso irmão mais velho, é o primogênito entre muitos irmãos, como disse Paulo, nós temos acesso ao Pai. Então, o Espírito Santo, ele intercede, nos dá palavras para, em nome de Jesus, alcançarmos o trono do Pai. Alcançarmos o coração do Pai. Então, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí é uma coisa muito interessante. Nós adoramos dentro da oração, modelo ensinada por Jesus Cristo, existe adoração, louvor, confissão, petição e intercessão. Então, nessa adoração aqui, nós dizemos o que Deus é. Deus é o Altíssimo, o Pai é Altíssimo, Ele está nos céus e eu tenho que santificar o seu nome, tenho que mantê-los separado da mesmice, às vezes até da vulgaridade que instalada no planeta Terra. Santificado seja o teu nome. Então, em segundo lugar, submeter-se à paternidade do Pai, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e à intercessão do Espírito Santo. Submeter-se. Então, hoje, Deus está dando condições para você orar. Assim, você que tem dificuldade, né? Eu não sei orar, eu termino logo. Não aguento orar, dói as juntas, e tem uma dificuldade. Quero mandar um abraço aqui para os irmãos queridos de Tijucas do Sul e São Bento do Sul, Igreja do Campo do Pastor, Marcelo Moreira, meu primo. Participei, agora há pouco, do relógio de oração lá da igreja. Então, desde as 18, essas duas igrejas, se somando a muitas pessoas que estão participando, de um relógio de oração, das 18 de ontem às 18 de hoje, estarão lá buscando a bênção de Deus para o povo do Senhor. Então, submeter-se à paternidade do Pai, como já falamos, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e à intercessão do Espírito Santo. Você consegue, nesse relógio de oração, ficou estabelecido 20 minutos para a pessoa orar. Como é que está o seu tempo de oração? Diz a estatística, e diz que a média brasileira alcança 7 minutos por causa dos coreanos que vivem no Brasil, que são de oração. Eles melhoram a nossa média. Mas se ficar só para brasileiros mesmo, dá uma média de 3 minutos. Que coisa triste. Então, você, no relógio de oração, coloca 20 minutos para cada pessoa orar. E aí, o que você faz com 20 minutos? Nós fizemos aqui momentos de oração, onde nós oramos 1h30 aqui, e não vimos o tempo passar. Foi muito bom o tempo que nós passamos aqui. E o que você vai orar? Olha só, se você entender que
é um momento no qual, em primeiro lugar, você não vai mudar Deus, você vai se modificar. Deus vai modificar a sua vida. A oração não muda Deus, de maneira alguma. Deus, Ele é um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Mas você vai se mudar. Então, você tem que se submeter à paternidade do Pai. Então, você ora ao Pai, em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Ou seja, submetendo-se à paternidade do Pai, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e à intercessão e inspiração do Espírito Santo. Aí você consegue orar muito. Muito. Os discípulos não conseguiram orar 1 hora com Jesus. Jesus os criticou. Vocês não conseguiram orar 1 só hora comigo? E tem pessoas que 20 minutos é muito tempo. O que eu faço? Faça isso. Submeta-se à paternidade do Pai. Fala isso, ó. Eu me submeto à paternidade do Pai, me submeto ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, me submeto à intercessão e inspiração do maravilhoso Espírito Santo. Pronto, você fez isso. Aí o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Você vai conseguir orar. Você vai conseguir alcançar essa pauta. Praticar a pauta da oração modelo, que é o Pai Nosso. Adoração, louvor, confissão, petição e intercessão. Então, você consegue. Mas, se você ficar na sua intelectualidade, baseado na sua própria atitude, você vai chegar com um joelho só no chão, de manhãzinha, na hora de sair, você acorda em cima da hora e faz assim, meio joelho assim, né? O Senhor, me abençoa, me dá um dia protegido, me protege, em nome de Jesus, e aí sai correndo por carro ou para o ponto do ônibus. Por que não acordou 10, 15 minutos antes? Para ter uma devocional, um tempo com Deus. Aí você sai fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo São Paulo diz que nós somos embaixadores em cadeia, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, vamos avançando aí nesses ensinamentos. Newton, por favor. Ter consciência de que oração é o acesso ao Santo dos Santos, com consequências benditas e, lamentavelmente, malditas também. Como é que são essa questão bendita? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O tamanho do perdão que eu ofereço ao meu irmão é o tamanho do perdão que eu ofereço a Deus, nada diferente. Porque eu fiz o pedido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor, o mestre aqui, ele diz no versículo 14... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Que bom. Eu dei um perdão incondicional para o meu irmão, então eu recebo de Deus um perdão incondicional. Agora, o problema da maldição aqui. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que triste. Consequências terríveis. Benditas e malditas. Você recebe um perdão incondicional se oferecer um perdão incondicional. Agora, você oferece um perdão condicional do tipo, já é a segunda vez, hein, meu? A próxima não passa, hein? A próxima, olha. Aí Jesus pergunta, né? Fala, quantas vezes o ser humano
deve perdoar ao outro. Aí Pedro, muito assim, se achando, falou, agora eu vou explodir, agora eu vou arrebentar a boca do balão, como diz a história. Vou fazer história agora com essa minha sugestão. Ó, Senhor, 7 vezes, porque todo mundo estava lá na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aí ele fala assim, ele não falou em 3, né? Porque muita gente fala em 3. No meio do modus vivendi aí, né? Das pessoas, 3 aí. Aí ele fala, 7, arrebentei. Estourei os limites, ultrapassei os limites do consciente coletivo judaico. Aí Jesus fala, seguinte, 7, então vou usar esse número. Coloca 70 vezes 7, tá bom? 490, ou seja, você tem que perdoar todas as vezes que for ofendido. Todas as vezes. Ele lança um número assim. Não é hiperbólico, não é hiperbolismo, não. Essa linguagem não é hiperbólica. Ele fala de algo que tem que acontecer sempre. 70 vezes 7. Nós já fizemos uma série aqui, 70 vezes 7. Só os fortes entendem. Aí veio uma pessoa aqui que precisava perdoar no dia. Nós estávamos trabalhando isso. Nem era eu que estava perdoando, que estava ministrando. Era um missionário, Michel. E a pessoa se sentiu ofendida, achando que a pregação tinha sido direta para ele, trabalhada para ele. Foi embora triste, porque 70 vezes 7 para ele não cabe. Na cabeça dele não cabe 70 vezes 7. Mas Jesus disse. Pedro acha que agora sim, agora tem uma oportunidade. 7, Senhor. Aí Jesus disse, 70 vezes 7. Mão santa, sem ira nem contenda. Olha aí, está ligado exatamente ao perdão. O apóstolo São Paulo diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando, mão santa, sem ira nem contenda. Então, como é que eu levanto mão santa, sem ira nem contenda? Tendo perdoado. Não tem ira, não tem contenda. Olha, eu vou contar uma experiência bonita, e é bem possível que nós tenhamos agora pessoas da nossa igreja em Pedra Branca, no município de Laranjeira, Sergipe. Lá, um dia, entrou uma mulher com um menino paralítico, e havia uma insistência de que a gente orasse logo pelo menino. E Deus estava revelando outras pessoas assim para nós orarmos, mas havia uma insistência. Aí o Senhor falou assim, não, coloca todos para participar desse momento. Coloca todos como intercessores. Aí eu falei, traga a senhora, uma criança no colo dela, e aí eu falei, levantem agora, mãos santas. Só vai levantar a mão quem está sem ira, nem contenda no seu coração, um coração limpo. Porque quem está com mágoa, com ressentimento, por favor, mantenha a sua mão abaixada. E as pessoas levantaram as mãos naquele instante. E nós oramos, o conjunto. E aquela criança desceu, eu falei a ela, vai até a porta e volta. Ela foi andando e começou a acelerar o passo, a criança o menino foi até a porta e voltou correndo para os braços da mãe. Algum tempo atrás eu encontrei aqui em Mogi das Cruzes um menino desse lugar, e eu lembrei disso. Eu falei, pastor, eu joguei bola com esse menino. Ele não foi para casa só andando, ele foi correndo para casa. Então, queridos, mãos santas, sem ira nem contenda,
sem ira e sem contenda. E o apóstolo São Paulo diz que nós devemos orar com mão santa, sem ira nem contenda, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Tem muita gente que, além de não orar, está com a mão cheia de ira e contenda pelos próprios governantes. Tem gente que tem bronca de governante. E o Espírito Santo, através de Paulo, diz: levante mão santa, sem ira nem contenda, para orar pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Um sexto aspecto que a gente tem que analisar nessa oração modelo do Senhor Jesus. Oração não muda Deus, mas deve mudar o ser humano. Então, não conte com um Deus feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Qual é o seu Deus? Aquele que criou o ser humano à sua imagem, conforme a semelhança, ou o Deus que foi criado pelo ser humano e criou o homem, um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança? Deus não muda. Agora, na oração, eu sou mudado. Deus trabalha, eu me aproximo do ideal. Eu vou inicialmente com o meu real, com a minha realidade, e esse meu real vai sendo trabalhado durante o momento da oração. E Deus vai mudando, e eu saio melhor da oração. Mas peraí, mas não era para eu conseguir um monte de coisa aí com Jesus? Ele falou: não, peraí, Jesus nos dá. O Pai não dá aquilo que eu quero, dá aquilo que eu preciso. Então, Ele vai me fazer ver o que é real, está precisando, que o que é real está precisando de uma reformulação, um realinhamento com a vontade dEle. Então, eu entro no ideal. Deus sempre dá o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. É essa a tradução melhor para o Salmo 23, no seu verso 1. Então, é sempre assim. Queridos, então vamos avançando aí, Diácono Newton. Então, portanto, vós orareis assim. Então faz o seguinte: onde está na sua casa, você pode levantar agora. Então, o seguinte é: oremos. Então, vamos orar. Vamos orar nesse instante? Vamos, assim, vamos dar um tempinho aí para vocês, dentro de casa, se tiver perdão para ser oferecido, para ser ministrado. Então, abraço, uma reconciliação, para a gente orar, né? Maridos, coabitai com entendimento com vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. E Jesus diz: quando vieres diante do altar para oferecer a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deposita diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com ele, depois vem e oferece a tua oferta. Entrar no Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para penetrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas que o buscam em espírito e em verdade. Então vamos orar nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, eu não sou mais um servo ou um escravo, porque Jesus me libertou da servidão da casa do Egito, lá da servidão ele me tirou. Eu não sou mais escravo. Servo e escravo não podem dizer na casa onde habitam, Abba Pai, Abba Pater. Mas eu posso te dizer, eu posso me dirigir a ti, clamando, Abba Pai, Papai do céu, Papai querido. Entende, ó Pai querido, ó Papaizinho, o nosso clamor. Entende a nossa vida, aquilo que nós estamos colocando diante de Ti. Pai nosso, um Pai que não é só meu, é um Pai de todos aqueles que se tornaram filhos mais novos do Senhor Jesus Cristo. Um Pai que não dá um pão para mim, o pão não é meu, o pão é nosso. Então, Pai, nosso, entendemos o que o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, o que ele nos ensinou. Recebe a nossa oração. E é em nome desse Senhor Jesus que nós nos dirigimos a Ti, ó Pai, na intercessão e inspiração do maravilhoso Espírito Santo. Nós oramos. Amém. Vamos cantar?